Olá, como vai? Tudo bom? Obrigada por me receber na sua casa. Muito obrigada. E aqui, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda. Essa é a hora da família, é a hora de todos nós que temos interesse em investir mais na vida, em família, a começar pela vida pessoal, é claro. Afinal de contas, quando tudo começa, é aqui com a gente, é dentro da gente. Depois o que está aqui dentro se expande, seja bom ou seja mal. É isso mesmo, seja bom ou seja mal, o que vai aqui dentro da gente se expande. E não há muito como disfarçar, não há muito como usar máscara de segunda a domingo, ou de segunda a segunda, não tem. Uma hora ela vai cair, portanto, o que está dentro aparece. O que você está guardando no seu coração? O que você demonstra? O que aparece em você? Aparece boa vontade, paciência, aparece boa vontade para, inclusive, suportar as suas próprias deficiências, ou tem perdido a paciência consigo mesmo, dizendo, desisto, não consigo mais? Se for para desistir, todos nós vamos desistir, porque todos nós temos motivos para tal. Mas a vitória não é daqueles que desistem, você sabe disso. E você, especialmente que conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, se der uma olhadinha ali no livro de Apocalipse, o livro que revela o fim de todas as coisas, tem algumas passagens assim muito específicas a respeito dos vitoriosos. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, repetidas vezes está escrito assim, ao que vencer, até que ao que vencer, será dada a coroa da vida. E ao que vencer quer dizer o quê? Que houve um caminho, que houve uma luta, que houve uma batalha, que houve um percurso todo. E nenhuma luta é cor-de-rosa, sabe, algodão doce para lá e para cá. Muito pelo contrário, é lutar mesmo, é chorar, é sangue, suor e lágrimas, como dizemos, não é? Portanto, para de mimimi, para de gracinha, para de ser coitadinho também. Não, tudo bem, desculpa, não estou chamando de mimimi o seu sofrimento. Cada um sabe o peso do seu sofrimento, cada um sabe a amargura que essa coisa produz no paladar da sua existência. Mas, se ficar na reclamação, se ficar só na reclamação, no lamento, eu sou coitadinho, eu sou coitadinha, ó, pobre de mim, sabe o que vão fazer? Olhar para você e dizer, que dó, que peninha. As amigas vão olhar, dizer para as outras, quando estiverem nos grupos, você sabe dela? Pobrezinha, tanta pena. Que pena, nada de dozinha, nada de ficar querendo que as pessoas tenham dó de você. Nada disso, até porque isso não edifica a sua vida. Muito pelo contrário, em vez de te dar um sabor de vitória, vai te dar sabor de derrota, porque, afinal de contas, nesse sofrimento, nesse lamento, nesse estado de lamento eterno, você mesma vai dizendo a você repetidas vezes internamente, solidificando essa ideia. É mesmo, é como elas dizem, né? Sou tão coitadinha, não posso, não consigo, nada muda. Ó vida, vou desistir de vez. Desiste não, desiste de nada. A não ser de fazer bobagem. E a grande bobagem da vida é achar que não pode mais. Pode sim, muita coisa pode mudar. E hoje no programa nós vamos mais uma vez contar para você uma história de um casal que assim decidiu pelo divórcio, não amo mais, não quero mais, não me identifico, olhava ele para ela e dizia, acabou. Não tenho atração, não tenho afeto, não tenho amor, não quero mais. Ela que olhava para ele que olhava para ela e sentiam as mesmas coisas. Mas alguma coisa mudou. E você vai saber, se é que ainda não desconfiou, que quando nós desejamos, quando nós nos determinamos, quando um casal está disposto a fazer diferença, ele faz. Então, fica aqui com a gente no programa de hoje para saber como restaurar um casamento, como refazer os laços de um casamento. Liga para a filha, liga para o filho, liga para os amigos, compartilha essa ideia, chama todo mundo aqui para o consultório de família, porque já estamos aqui prontos para dividir essa história rica com você. E conversa com a gente ali na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt ou no nosso Instagram também. Quero trocar umas ideias com você ao longo do programa, depois do programa.
programa. Enfim, a toda hora você é o nosso convidado muito especial. Por falar em convidados, outros os que estão aqui no meu sofá, na nossa sala. Doutor Luiz de Braga, bem-vindo, bom recebê-lo aqui no nosso programa. A satisfação é nossa estar aqui mais uma vez com você. Faz um tempo que você havia passado aqui pelo consultório de família, bom tê-lo de volta, agora acompanhado da sua esposa. Bem-vinda pela primeira vez aqui no consultório. Como foi essa surpresa de vir ao consultório de família? Então, foi meio que intimação, assim, né? Olha, vamos participar. Ah, quando? Não, já estamos indo. Mas é um prazer estar aqui e que Deus nos use nessa noite. Essa é a Ana Karina e ela vem também compartilhar a história, como casal vem abrir o coração para edificar a sua vida. Muito obrigada por isso, viu? Por contar a história de vocês para abençoar outras vidas. Vocês têm ideia, imagino, que o aumento do índice de divórcio nos últimos tempos parece assustador e é mesmo, né? Eu tenho dados aqui, elencado pela produção, dizendo que o índice de divórcio no Brasil aumentou 100% em 10 anos. Doutor, os dois aqui são advogados e eles sabem que é assim, né? Os números apontam para esse estado lastimável das relações, mas ainda existe esperança para esses casais, viu? Ainda existe. Vamos lá, doutor Luiz de Braga e Ana. Em que momento o casamento de vocês começou a afundar? E foi em que ele começou a afundar? Foi na rotina, foi no desligamento, na distância, no trabalho? Ana, vou te dar a palavra para começar com você. Por onde você identifica que o casamento começou a se desgastar? Depois do segundo ano de casamento, nós começamos, então, uma rotina diferente, né? Era trabalho, 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 muito trabalho e trabalho. Nossa responsabilidade também com o trabalho na igreja, nós éramos líderes, então, assim, durante a semana nós trabalhávamos, durante o final de semana também nós estávamos ocupados, então, assim, o nosso relacionamento acabou sendo, assim, ficando um pouco para trás, né? Nós ajudávamos a outros, mas começamos a esquecer do nosso relacionamento, né? E eu acho que começou por aí. Nós trabalhávamos para construir, os dois, né? Não, nós precisamos fazer isso, nós queremos fazer aquilo. Mas chegou um momento que a gente começou a perceber que o diálogo não era mais o mesmo, as conversas já não tinham tanto mais. Tinha que ter alguém, tinha que estar em grupo, tinha que ter amigos em casa, porque sozinhos nós ficávamos meio que perdidos ali. Uhum. Então, acho que começou por aí. Nesse distanciamento, a partir de muito trabalho. E a coisa foi começando por aí. Luiz. E o desafio de ser também, na lei, de uma referência. Sim. Porque como nós éramos referência na igreja, nós guardávamos qualquer angústia só para nós. Tanto que pode ter certeza, alguns dos nossos amigos, ao nos virem aqui hoje, dizendo assim, mas o Luiz e Ana... Deve ficar surpreso. Divórcio? Sério? Quer dizer, muitos, porque até hoje ninguém sabe. As pessoas que conviveram mais conosco próximos, sabem disso. Mais amigos. E o motivo da gente estar aqui compartilhando é exatamente porque nós já ajudamos alguns casais e fomos ajudados. Uhum. Então a gente se sente na necessidade de compartilhar. Mas o nosso grande desafio também é porque nós herdamos, infelizmente, duas referências muito tristes de casamento. Essa foi, acho que, a carga mais pesada, na verdade. Nós não soubemos trabalhar nesses momentos. Então, nós trouxemos algumas frustrações dos nossos pais para dentro do nosso casamento. E quando alguma coisa que nós víamos, tanto no meu pai quanto na minha mãe, ela via tanto no pai quanto na mãe dela, nós começamos a... Qualquer atitude nossa que pudesse levar aquilo, a gente dizia, será que eu vou cometer o mesmo erro que meu pai? Será que eu vou cometer o mesmo erro da minha mãe? Eu não quero isso para mim. E aí, aquilo começa o fantasma e começa a semente a nascer. Eu não quero isso para mim. Uhum. E a hora de terminar é agora. Acho que o medo nos levou a cometermos quase o mesmo erro do passado. Aquela coisa que nós tínhamos na cabeça de muito certo, nós precisamos fazer uma nova história. Nós esquecemos disso,
quando nós decidimos que nos casaríamos, que nós formaríamos uma família, nós tínhamos muito claro isso na nossa mente, porque a gente vem de duas famílias, infelizmente, né, de um casamento fracassado, e nós tínhamos muito forte isso em nós, que nós não seguiríamos os mesmos passos. Nós decidimos em fazer uma nova etapa, construir uma nova história, mas nos perdemos nos nossos medos, nos perdemos nas nossas incertezas, nas nossas inseguranças. Eu principalmente, eu era muito insegura e eu acabei esquecendo isso e acabei cometendo os mesmos erros. Aqueles erros que eu tinha prometido para mim mesma, que eu não cometeria, eu comecei a cometer dentro do meu casamento. E esse foi um ponto, eu acho que fundamental na vida dos dois, né? E aí nós nos perdemos totalmente, nós nos perdemos totalmente. Dois advogados são muito práticos. Veja, nesse momento, eu já devia ter feito algumas dezenas de divórcios, separações, então eu já sabia lidar com o assunto, ela também, ela atuava na área de família e eu fazia alguns específicos, alguns mais difíceis eu atuava. Então, para nós, isso era uma coisa assim, olha, não vamos perder tempo, temos que resolver logo, né, temos que tomar essa atitude logo, e os dois já começaram a se movimentar para isso, e não vamos. Mas uma coisa também bem interessante é que, assim, nós sabíamos como resolver o problema dos outros, mas nós não conversávamos sobre isso em casa, sobre os nossos problemas, nós não conseguimos. Era um bloqueio. Eu ficava esperando que ele chegasse para conversar e ele ficava também na dele, esperando que eu tomasse iniciativa, e era isso. E, assim, às vezes ele fazia coisas que me machucava, que me magoava, mas que para ele estava tudo certo, porque eu não falava para ele, eu falava, não faz desse jeito, ou não fala dessa forma, que isso me machuca, dessa forma eu não falava, porque eu queria que ele, né, com a bolinha de cristal, que ele descobrisse que aquilo não estava legal para mim, mas assim, eu não conseguia falar, eu era totalmente bloqueada, eu não conseguia ter nenhuma iniciativa. E ele da mesma forma, frio, tranquilo. Começamos só a trabalhar. Exatamente. Ninguém queria ir para casa mais. Trabalho, trabalho, trabalho. E final de semana, para evitar muitos amigos essa em situação, casa, trazia os muitos amigos para casa, e trabalhando para a igreja, e trabalhando e fazendo de manhã, de tarde, de noite, pregando todas as igrejas, semana de oração, e sempre preenchendo todos os espaços da vida, trabalhando. Nessa época, eu dava aula em 2 universidades e tinha meu escritório. E trabalhava no escritório também. Então, era uma intensidade muito grande de atividades, sempre trabalhando junto com a igreja. E a gente foi, assim, levando. Até que a gente chegou na conclusão assim, não dá para ficar levando. Agora, separação e divórcio sempre foi uma opção. É estranho isso. Estranho. Qualquer problema que tinha, assim não dá. Assim é não aquela dá, coisa, você começa Ficava sempre no ar. Sim. Essa não é isso que eu quero para mim. E se, será é? que eu fiz a escolha certa? Será que era realmente isso que Deus queria para mim? Aquela certeza que você tinha, que você teve no passado, quando você decidiu, não, é ele, eu queria decidir, não, vamos nos casar. Você começou a colocar em xeque, peraí, será que é isso mesmo? Será que Deus não tinha outra coisa para mim? Se era esse mesmo caminho? E assim, gente, os dois cegos, né? Um cego guiando, outro cego, na verdade, era isso. Aliás, vocês nem estavam se guiando, né? Era um cego para um lado e um cego para outro. Era cada um por si. E a ameaça. O divórcio, a separação, era objeto de ameaça. Qualquer problema, olha, tá vendo? Não dá, não tem jeito, não tem, você tá vendo? Não tem como a gente chegar, não tem outra opção. E sempre as conversas ruins não chegavam numa solução, chegavam numa única e possível solução, que era o divórcio, a separação. É incrível, cada discussão desembocava nessa solução, que é uma solução mais fácil. Óbvio. E agora, você disse as estatísticas aí, sabe por que tá divorciar hoje, em juízo? No nosso caso, nós não tínhamos filhos ainda. Nós tínhamos nossos bens, mas a gente podia fazer isso em cartório. É uma coisa simples. É mais fácil divorciar e separar hoje, do ponto de vista legal, do que casar. Então, é uma coisa que você resolve em 1 hora no cartório. Então, para vocês, Marcou, essa opção chegou, fez. tranquilinha. Imagina, os 2 advogados, nem Claro. tem que gastar dinheiro com advogado teria. Mas, agora, ele falando, eu estava lembrando aqui, nós tínhamos uma preocupação, a nossa família. E isso era muito forte. Quando a gente pensava na família, eu falei, gente,
Imagina a decepção da minha mãe, dos meus irmãos, porque assim, a família dele também, a minha sogra, que eu sei que está me assistindo agora, um beijo, sogrinha, Linda. a minha mãe, meus irmãos também. Mas assim, a gente ficava pensando, né? Como que eles vão reagir, né? Eles olhavam para a gente como um exemplo, como assim, não, aqui está, né, assim, é o nosso porto seguro, é a quem a gente recorre, é a quem a gente pede auxílio, é a quem a gente pede conselho. Ficava assim, com que cara eu vou olhar? Com que cara eu vou conseguir falar alguma coisa para os jovens da igreja que a gente liderava? Isso. Gente, aquilo pesava demais no meu coração. Eu falei, Senhor, eu não quero, mas como é que eu vou fazer isso? E com que cara eu vou olhar? Com que cara eu vou testemunhar, falar que não? Continue, lute por seu casamento, se eu não estou conseguindo lutar pelo meu. Uau. Então, isso realmente pesava muito em meu coração. E talvez isso tenha sido um motivo para protelar a decisão, Sim, mas iria desembocar num divórcio. Sim, nós não sabíamos questão ainda de tempo. como... Nós Como estávamos planejando a melhor forma Isso. e a melhor data e o melhor momento. Mas já estava definido. E vocês brigavam? Ou era só um silêncio? Não. Nós nunca brigamos. Nunca brigamos. Nunca brigamos. Porque imagina, veja, são duas pessoas bem resolvidas. Profissionalmente. Pessoas bem resolvidas, pessoas que sabem o que querem. E o que nos uniu era exatamente o que continuava nos impedindo de brigar. A questão é que chegou num ponto da lei, e esse é o ponto complexo da história, é que você começa a buscar outra opção. O casamento já não é mais uma opção. E é aí onde entra o elemento da cegueira. A palavra é essa, Darleide, cego. Eu me lembro como hoje, eu olhava para ela e disse, não amo mais, não sei nem se amei, não amo mais, não sei nem se amei, não desejo mais, não quero mais, não é essa proposta que eu quero para mim. E eu comecei a me convencer disso. E você começa a pensar em como seria sem ela, como seria, e aí, será que eu estava muito novo? E aí você começa, será que é isso que eu quero agora que eu estou no auge da minha carreira? Até mesmo será que é isso que eu quero para mim? Eu não quero uma pessoa me amarrando, não quero passar por isso, eu não preciso passar por isso. Até e aí mesmo vinha um outro pensamento. E você vem as vozes também, né? Aí começa a aparecer as vozes ao seu redor. Era no trabalho, era entre amigos, mas vocês são muito novos ainda, né? Assim, merecem ser felizes. Vocês precisam ser felizes, né? Se não está feliz, vai viver a tua vida, né? Vai ser feliz, vai construir a sua vida, vai viajar e aquela coisa toda, vai encontrar um amor verdadeiro e aquela coisa. Eu falei, gente do céu. Eu me lembro de ter pensado assim, mas e a igreja, os meus amigos? Engraçado, ou seja, a cegueira era tão grande que eu já não pensava nela e em mim mais. Eu pensava no efeito disso no casamento dos meus amigos. Porque eu achava que o casamento dos meus amigos era importante. Eu não queria ser um mau exemplo para eles. Mas o meu casamento já não era mais importante. Por quê? Porque na minha cabeça, eu cheguei a questionar, será que Deus realmente abençoou o meu casamento? Nós nos casamos na igreja, jovens da igreja, com um pastor adventista, e eu cheguei a questionar isso. Imagina, o fato de eu não a amar, eu falei, olha, se eu não estou amando mais, é porque Deus não abençoou, porque se Deus tivesse abençoado, eu continuaria amando. Veja a lógica perigosa. Deus está dando né? a oportunidade de refazermos as nossas vidas. Né? Porque a gente começa a procurar uma justificativa, de alguma forma. Acho que, sei lá, ontem alguém me escreveu e dizendo assim, mas Darleide, história de relacionamento que vai mal, e às vezes, mas Darleide, será que Deus quer que nós sejamos infelizes assim? Quer dizer, isso é muito forte, aí você quase que balança assim, não, realmente, Deus não quer que ninguém seja infeliz, né? E quase que libera a pessoa para ser feliz, vai, alma penada, vai ser feliz, né? Porque ela está num purgatório ali, enfim, gente, estou usando uma linguagem para você entender de um modo geral, assim, como que essa coisa do indivíduo está numa situação de infelicidade tão grande que então gente, como pode um Deus de amor permitir que um filho fique numa prisão de sentimentos, de angústias, de um casamento mau, né? E esses dois passaram por uma situação assim. E eu quero pensar novamente e vou perguntar assim
para que vocês respondam claramente. Vocês chegaram a um ponto de não sentir mais amor um pelo outro. Sim. Não tinha afeto mais um pelo outro. Sim. Não era só... Engraçado que havia uma certa quase repugnância. Uau! Nós Você... vivíamos como dois amigos, não sei se é... Porque amigos até se consideram, acho que mais assim. Nós nos respeitávamos dentro de um limite, nós tínhamos um limite. Mas assim, não nos desejávamos mais. Era aquela coisa assim... Não me toca. Não. Cada um no seu Cada um canto, no seu canto. cada um na sua vida, E tá ninguém tudo dava certo. satisfação de mais nada, E tá tudo ninguém certo. dizia mais nada. Nós chegamos a dividir os bens. Eita! Nós fizemos um acerto, nós tínhamos acabado de construir uma casa. Isso. Nós tínhamos acabado, olha que ironia. Como família, nós tínhamos acabado de construir a casa dos sonhos. É aquela coisa que eu falei para você, né? Nós tínhamos acabado de construir a vivíamos casa dos nessa sonhos. nessa loucura de construir. Os dois ganhando muito É hora bem. de construir, somos novos, sem filhos, precisamos construir. Mas esquecemos de construir o nosso casamento, o nosso relacionamento. Porque profissionalmente vocês já eram bem-sucedidos, vocês já Sim. tinham uma vida profissional muito bem resolvida. Então, o ganho, as finanças estavam muito bem e aí vocês Sim. estavam, como família, Sim. construindo patrimônio. Como Mas o família, patrimônio afetivo, zero. Isso. como família do ponto de vista patrimonial, esse foi um momento da nossa vida engraçado. O momento que nós poderíamos mais usufruir era o momento que nós tínhamos o que queríamos. Não havia nada naquele momento que nós desejássemos que nós não pudéssemos ter. E ainda assim, o nosso casamento tinha chegado a uma falência total. Por isso o questionamento se Deus estava naquilo. Imagina, não temos problemas financeiros, não temos problemas com nossos amigos, somos adventistas do sétimo dia, somos tementes a Deus. Nosso casamento foi um casamento que ocorreu segundo os parâmetros bíblicos, segundo a vontade. Então, só sobra uma coisa para mim. Deus não aprovou esse casamento. Na verdade, a dúvida era o porquê do vazio, né? Se nós tínhamos tudo aquilo, o porquê do vazio no coração de cada um. O porquê desse distanciamento, o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Era essa a dúvida na cabeça dos dois, na verdade. Vocês oravam por esta situação? Como que vocês pediam a Deus por Esse esse é outro casamento? ponto. A nossa vida, comunhão com Deus, família, até nesse ponto. Eu acho que esse foi, na verdade, o ponto crucial. Se ele tinha a comunhão com Deus individualmente, eu não me importava, eu não via, ele também não via a minha. Como família, nós não nos reuníamos mais. Era aquela coisa muito formal, culto de sexta-feira, quando dava para fazer, quando os dois conseguiam chegar em casa no mesmo horário, aquela coisa da igreja, tudo, mas assim, você sentar, você ler a Bíblia junto, o que a gente fazia antes, nós não fazíamos mais. Entendeu? Então, assim, depois, lógico que a gente só foi conseguir enxergar isso muito depois, mas na hora você não consegue enxergar, não, mas a correria, o dia a dia nos impede, mas assim, é prioridade. Você tem que priorizar. O que é mais importante para você? Né? O que é que vai fazer diferença na sua vida? Só que nós não conseguimos enxergar isso naquele momento. E o elemento de apoio de pessoas que dizem, não, fique tranquilo. Veja, vai ser um momento difícil, vocês vão se divorciar. Nós chegamos a ter esse tipo de apoio. Não, fique tranquilo, vocês vão se divorciar, mas a igreja cresce, os amigos esquecem. O tempo passa daqui a e pouco tudo você vai se ter outra resolve. pessoa, ela vai ter outra pessoa. Veja, você é uma pessoa que participa na igreja, que trabalha, um homem fiel, etc. Em algum momento vocês vão se acertar. E isso criou para nós uma possibilidade e tudo certo. Até que né, alguém aparece contrariando tudo isso. Né? Até que um elemento aparece. E eu veja, tudo isso não aconteceu, Daleide, com uma vida de afastamento espiritual de Deus. Estavam na igreja, em todos os cultos. E na presença de Deus, e questionando com Deus, e dialogando com Deus, e arrazoando com Deus. Não eram pessoas afastadas da igreja, não eram pessoas fora da igreja, eram pessoas no dia a dia, vivendo aquela intensidade do culto, intensidade de trabalhar. Eu era ancião da igreja. Eu fazia semanas de orações com grande frequência, mas não falava do assunto família. Quando alguém me perguntava o assunto família, eu digo,
não, esse é um assunto que é melhor você conversar com o pastor, esse é um assunto que eu não me senti habilitado para falar sobre isso. Eu sou muito seguro com isso, eu só falo do que eu estou apto a falar. E aquilo me magoava porque eu não falava daquele assunto e não me sentia apto a falar daquele assunto. Nem por experiências passadas, nem pela minha experiência do meu casamento. E aí, não sei se a gente já entra nesse assunto. Ou... Vamos para o intervalo para não cortar a história, né? E aí, no próximo bloco, nós vamos então ouvir como foi feita a reconstrução. Como foi, então, contrariada a expectativa de um divórcio? O que mudou? O que mudou neles? O que mudou como casal? Que caminho eles tomaram para que, então, estivessem juntos hoje, contando essa história? E, certamente, muita gente aí do outro lado está se identificando, você possivelmente esteja se identificando e sabe exatamente do que eles estão falando, não é? De afastamento, de distância e de, inclusive, o fim dos bons sentimentos e o fim daquilo que nem é sentimento somente, que é princípio, amor, do questionamento. Será que é um casamento abençoado por Deus? E interessante, né, que se dá entre duas pessoas cristãs religiosas. Duas pessoas que, como bem acaba de dizer o doutor Luigi, tinham uma vivência na igreja. Então, amados, prestem atenção. Aos religiosos fica esse recado desde então. Às vezes estamos cuidando da igreja, às vezes estamos cuidando dos outros, às vezes estamos dando conta de sermos crentes, mas nós não estamos dando conta de sermos em casa. O homem sacerdote, a mulher serva de Deus, a mulher submissa ao plano, inicialmente, principalmente ao plano de Deus, na condução da sua vida, do seu casamento. Isso é muito fácil de todos nós, a qualquer instante, cairmos como cilada. Então, preste atenção. Pastores, anciãos de igreja, líderes de igreja, de todas as denominações, pessoas de todos os credos, tendo a Bíblia na mão, quantas vezes temos ouvido dizer, eu não amo mais, eu não sinto, acabou. Esses dois passaram por isso. Então, depois do intervalo, eles vão dizer, o que fez esse amor renascer? O que aconteceu que eles, então, saíram daquele estado de cegueira? E se eles passaram por isto e venceram tal situação, você também pode. Então, é bem rapidinho o nosso intervalo, nós não vamos nem nos mover aqui desse lugar esperando você, tá? Então, até já, esse é o seu consultório de família, querendo fazer muito bem a você. Para não perder um só instante do programa de hoje, nós já retornamos para conversarmos mais sobre restauração do casamento. Inclusive, estou aqui verificando muitos comentários na nossa página no Face, muitas pessoas se identificando. Nós vamos dar mais tempo para que eles falem a respeito da experiência deles. Depois, em algum momento, vou me programar para separar um tempo para ouvir, para ler o que vocês estão nos escrevendo, mas prestem muito atenção em tudo que está sendo dito, sabe? Pega até aquele caderninho e anota aí alguns pontos importantes que eles estão trazendo, vê novamente esse programa depois, pensa a respeito dos conselhos e certamente você vai conseguir, de alguma maneira, fazer algumas modificações. Depois, esse programa fica no nosso canal no YouTube, amanhã tem reprise também, enfim, fica com a gente, tá? No Face, se inscreve, compartilha, mas fica atento. Quero mandar só um abraço rapidinho para as lindas meninas com quem estive nesse final de semana em Cuiabá, cidade linda. Foi um prazer estar com todas vocês, viu? Um beijo muito especial. Outro dia nos encontramos com mais tempo, afinal, sempre tem mais, né? Quando mulheres se encontram, a gente quer sempre falar um pouco mais, fazer o quê, né? Beijo, bonitas! Vamos continuando aqui com o doutor Luigi e a doutora Karina, falando agora especialmente de como foi a restauração do casamento deles. Não tinha mais amor, não tinha mais afinidade, não me toca, não me rela, não me beija. Aí alguém contrariou as expectativas do divórcio. Como? Na minha cabeça, eu tinha cada etapa planejada. Quando nós decidimos que não havia mais casamento, quando nós decidimos, eu particularmente tracei um projeto. E esse projeto envolvia, inclusive, o pós-casamento, quando eu iria me reacertar com a igreja. Nós tínhamos que decidir qual dos dois
iam ser excluídos, qual dos dois ia passar por aquilo. E aquilo mexeu muito com a gente Coisa de quando nós doido, fomos né? pensar Não é? nisso. Coisa de louco. Né? Você veja que nível chega a cegueira. Você, e aí, quem vai? Quem vai primeiro buscar alguém? Porque era aquela questão, né? Imagina, eu, ancião de igreja, ela, líder JA. E agora? Gente, tinha quase, era um plano de fuga misturado com Quer dizer, vingança, e agora? né? Nós vamos se excluir. E aquela preocupação Um assim, filme de terror. mas assim, nós não estamos errados e vamos ser excluídos do rol da igreja. Por que aí começa? E por que, gente, mesmo olhando para a Bíblia ali com um conceito claro, mas nós temíamos o que ia acontecer. Mas nesse ponto nós até ficamos tranquilos. Veja a que nível chega a cegueira. Porque ela nova, bonita, eu mais novo, bonito. Não vamos ficar sozinho. Então é uma questão de tempo. Vamos ver quem dos dois vai passar por isso e veja que ponto nós chegamos a conversar. E aí, a última etapa era a conversa com o pastor da igreja. Sim. E uma característica minha, veja, hoje eu sou advogado, trabalho para os pastores, trabalho eu costumo brincar que eu trabalho quando os pastores falham. Mas mesmo trabalhando com os pastores quando eles falham, eu sei que eles têm um apreço especial por Deus. Então eu respeito muito a profissão dos pastores. Na verdade, essa foi a nossa, tipo, a cartada final, assim. Nós nós temos, né, muito respeito e amor por esse pastor, que foi o pastor que nos casou, que nos acompanhou. Então, nós precisávamos conversar com ele. E ele era o pastor da igreja. Sim. Fez nosso Continuava casamento e nosso era o pastor. pastor da igreja. Aí vocês levaram Nós decidimos. a fatídica notícia. Está decidido, Não, mas não fomos vamos nos separados. separar. Fomos separados. Ele foi fomos separados. conversar com o Eu fui pastor sentar com e eu ele. conversei com a minha pastora querida, a Messia. O que acontece? Eu despachava com o pastor todo dia. Eu era um ancião que atuava junto com ele à frente de vários projetos da igreja. Vários projetos da Aí igreja. um dia você contou para ele. Não, e aí num dia planejado, eu disse, pastor, é o seguinte, que eu estou aqui e tenho um assunto para discutir com o senhor. Ele disse, qual assunto? Achando que era mais um assunto de alguém, de algum membro com algum problema. É o seguinte, pastor, eu e a Ana Karina já estamos com tudo pronto, decididos, já exatamente sabendo que ele poderia criar algum tipo de... pastor, eu quero lhe dizer que já está com os bens divididos, tudo organizado, tudo feito, e eu e a Ana Karina decidimos que vamos nos divorciar, e que já quero lhe dizer logo que eu não sei se Deus abençoou isso, e eu quero pedir o seu apoio. Em contrapartida, estávamos a Messia e eu conversando. Então, aquela mulher super segura de si desabou. Quando a Messia chegou lá em casa, e que a gente começou a conversar, eu desabei. E ali eu comecei a chorar, eu falei que eu não queria aquilo, mas me via impulsionada a fazer aquilo. E foi aí, então, que a minha ficha começou a cair. Por quê? Eu comecei a sentir, eu falei assim, ela disse, vamos orar, vamos continuar orando. E a gente conversou bastante. E aí eu comecei a ter outro posicionamento, né? Eu comecei a orar falando para Deus que não era aquilo bem que eu queria. Mas que Deus me revelasse de alguma forma, me desse forças para fazer uma coisa diferente. Porque estava tudo muito certo na nossa cabeça. Mas eu estava muito angustiada. E aí começou uma luta travada ali. Nós começamos, o pastor e a Messia orando, eles mandavam mensagem para a gente, que eu orava de madrugada, e eu comecei a fazer isso também. Ele continuou muito seguro, não é isso mesmo, mas eu já não falava mais nada. O pastor pediu um prazo. Ele Isso. falou comigo, só o seguinte, isso aí é o seguinte, então já que você me colocou, eu falei, não, pastor, eu não te coloquei, eu estou te comunicando. Ele disse assim, não, mas quando você me comunica, existe um rito para a gente seguir nesse assunto. Já que você decidiu pelo divórcio, quando ele percebeu que eu estava seguro, ele disse, já que você decidiu, então nós temos alguns prazos. O primeiro prazo são 3 meses. Nesses 3 meses, eu vou orar por vocês no horário definido. E aí eu recebi a mensagem dele. 5 horas da manhã, chegava uma mensagem, iniciando o processo de oração pela situação que você está vivendo com a Ana Karina. 7, 8 horas da manhã, acabei de terminar agora o período de oração pelo problema de vocês, etc. E ele me ligava durante o dia, e aí, você está fazendo o quê? Você está pensando em quê agora? Ou seja, iniciou efetivamente o processo. E quando só um minutinho, Ana, quando eu disse para ele assim, pastor, eu não acredito que Deus tenha estado comigo no nosso casamento. Ele disse assim, Luíde, veja, aí agora você está me desrespeitando como pastor, porque eu fiz o seu casamento. Eu orei no seu casamento. Eu pedi a Deus que abençoasse o seu casamento. Então, eu quero lhe dizer uma coisa de antemão.
eu tenho certeza absoluta que o seu casamento foi feito e abençoado por Deus. Esse é o primeiro passo. Agora, eu não estou dizendo a você que você não vai se divorciar. Eu estou dizendo a você que nós temos algumas etapas para seguir. E ao final dessa etapa, aí nós vamos ter que ver qual vai ser a sua decisão e a decisão da Ana Karina. Então aí nós começamos essa empreitada de oração, né? Separados. Sim, Você ele não sabia que eu estava orando. desabei, né? Para ele eu continuava, Decidida. né? Mas meu joelhinho começou a dobrar. Ele ia dormir, eu não conseguia dormir. E era exatamente nessas madrugadas que aí eu me lançava mesmo. Eu chorava, eu não conseguia falar com ele, eu não conseguia chamá-lo, vamos conversar, vamos ver se... Eu não conseguia. O bloqueio continuava. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, dia 18 de maio está se aproximando. Nós completaríamos 4 anos de casados, né? Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, por favor, faça o milagre até essa data. Eu comecei né, eu acho que fui muito firme com Deus, mas Deus sabia da minha aflição, da minha angústia. E nós começamos. Eu comecei a orar. Toda madrugada eu orava. E você vai falar? Não, Então, eu continuei nessa jornada, o pastor orando, a Messia orando. Esse outro amigo já estava orando, que ele vai falar ainda. Eu vou esperar que ele fale para continuar essa parte, porque tem uma ligação. Chegou aqui. num ponto que eu tinha um apoio de muita gente. Eu tinha um apoio. É engraçado isso, né? Sim. Eu tinha apoio Pro para meu divórcio. divórcio. Pro divórcio. E vou te dizer uma sincera, eu tinha mais apoio para o divórcio do que para continuar um casamento infeliz. Engraçado isso, né? Hoje eu olho para essa situação e digo, nossa, mas como a gente está despreparado e como a gente joga bênçãos pela janela, né? A gente, no primeiro desafio. E engraçado que eu fui buscar um amigo que eu achei que eu também teria esse apoio. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, ele disse, olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Ele disse, eu não costumo contar isso para ninguém, porque é uma coisa que não me faz bem, mas como eu estou vendo que você está exatamente como eu estava, eu vou lhe contar antes que você tome as mesmas atitudes que eu tomei. Então, eu quero ser útil para você. Primeira coisa que eu quero lhe dizer, e esse amigo meu, quem o conhece, sabe que ele é muito direto. Você o conhece, depois eu vou lhe dizer quem é. Tá bom. Mas eu me reservo de não dizer aqui em público. Mas ele me disse assim, primeira coisa, está entendendo? Você está cego. Uau. Aí eu digo, não, que isso? Você está cego. Você pode ser advogado, você pode ter mestrado, você pode ter pós-graduação, você pode ter o que você quiser. Mas agora, nesse exato momento, você é um idiota, cego e não consegue identificar um palmo na sua frente. Você entendeu isso? Não. Então agora nós vamos continuar a conversar. E aquilo, quer dizer, o apoio todo que eu tinha, ele literalmente colocou uma pá de código e disse assim, não existe como você acertar querendo fazer o que você quer. Você não vai acertar. Você vai adiar um problema. Então você vai magoar uma mulher, daqui a pouco você vai magoar outra mulher, e depois você vai magoar outra mulher, e quantas mais você tiver. Porque você nunca vai solucionar um problema que é seu. Você está me entendendo, Luiz? Com toda aquela delicadeza, que quem o conhece sabe o que está falando. E ele me disse assim, e outra coisa? E eu disse para ele, rapaz, não tem como, eu não desejo mais a minha mulher. Ele disse, rapaz, isso é o primeiro sintoma da cegueira. Ele falou, isso é o primeiro sintoma da cegueira, porque o homem é o que ele vê. Se você está cego, você não deseja mais a sua esposa. Yes, que palavra. O homem é o que ele vê. Então você não deseja. Então é o seguinte, amigo, eu falo por mim. Ele falou, houve um momento que eu passei por isso no meu casamento. E hoje eu não consigo olhar para nenhuma mulher, só para minha esposa. E se eu pudesse, era todo dia, ele falou comigo. E se eu pudesse, eu falei, mas como isso, cara? Ele disse, amigo, é assim. Eu decidi manter o meu casamento e eu voltei a enxergar. Passei um período cego, depois voltei a enxergar e enxerguei uma mulher que era muito melhor do que a mulher que eu via antes, porque eu comecei a enxergar melhor. Com que tipo de atitude, doutor? E ele disse assim para mim, ele disse, olha, primeira coisa que você tem que fazer é não desistir. Eu disse, não, mas eu já desisti. Ele disse, não, você não desistiu. Você está cego. Você não fez nada. Você não está entendendo. Você está inconsciente. Você está
interditado, para usar uma linguagem jurídica, você está emocionalmente interditado. Então você não decide nada. Só quando você voltar a enxergar e voltar a si, é que você vai poder decidir. Hoje você não está apto a decidir. Então a primeira coisa que nós vamos decidir aqui agora, você não vai se divorciar. E eu vou começar a orar. E ele falou, e eu não oro 5 horas da manhã. Ele disse, olha, eu não acordo cedo para fazer nada. Ele disse, eu não acordo cedo, eu tenho rejeição a acordar cedo. Mas pelo seu casamento eu vou acordar 5 horas da manhã para orar. Então assim, se eu vou acordar 5 horas da manhã para orar, enquanto eu não terminar o meu período de oração, você não vai se divorciar. E eu fui falar com ele para pedir apoio, e de repente eu me deparo com isso, com essa situação de alguém que forte para isso, e o pastor me mandando mensagem, juntos aqui, os dois não falavam sobre o assunto, Sim. Não sabiam que estavam os dois atuando. E nesses meus momentos com Deus, era exatamente essa a oração que eu fazia, né? Era esse o meu pedido. Eu falei, Senhor, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos, tira de mim esse orgulho, porque, né, muito orgulhosinha. Então eu dizia assim, olha, se eu tiver que fazer isso, se eu tiver que dar o primeiro passo, me ajuda. Tira o orgulho e me ajuda a fazer a minha parte. Foi aí que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a perceber, olha, todas essas questões que nós falamos aqui, eu comecei a perceber, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí, né? Vamos parar de mimimi, aquela história do mimimi. Vamos parar de se sabotar, porque o casamento é meu e eu vou lutar por ele. A partir de hoje, acabou essa história de divórcio da minha cabeça. Eu vou lutar até onde Deus permitir. E foi aí que eu comecei a jejuar, a orar, e Deus começou a trabalhar de uma forma assim, dizia, não, eu acho que é coincidência. Mas não falava nada para ele. Ele não sabia disso. E eu disse, mais um problema. Porque antes eram os dois, estava mais fácil. Agora ela não quer mais, aí complicou. Aí eu fiquei sozinho. Continuávamos, só eu queria o divórcio. Continuávamos sem conversar. E agora complicou. Porque, né? Complicou. Agora, quer dizer, agora ela vai sofrer. Tava tudo certo para ninguém sofrer e agora ela vai sofrer. Qual foi a hora que você se converteu, doutor? Sabe que Ele não sabe essa hora, mas eu sei. Você sabe? Sei, conta. Então, não tinha lá o meu plano com Deus do dia 18 de maio? Um dia antes, no dia 17 de maio de 2007. Gente, foi muito, mas eu chorei demais, eu estava muito angustiada. E nós chegamos em casa, do trabalho, tal, dos estudos. Ele foi para o quarto. Que estudo? Estudo bíblico? Não, ele dava aula à noite. Ah, tá, é verdade. E aí ele chegou, conversamos formalmente, ele foi dormir. Eu não conseguia dormir. Eu precisava falar com Deus, eu precisava conversar com Deus. Ele não me deixava dormir. E aí eu falei, Senhor, eu não sei o que eu faço mais. Eu não sei por onde que eu vou começar. Eu não consigo conversar com ele, Senhor. O Senhor sabe que eu sou totalmente bloqueada. Os traumas do passado que a gente traz, Sim. né? E naquela noite ali, Deus começou a fazer o milagre na minha vida. Eu falei, tá bom, eu não vou conversar com ele. Eu vou fazer uma carta. E comecei a escrever, colocar no papel tudo que estava no meu coração. E eu comecei a falar desde a época que nós nos conhecemos, que nós começamos a namorar, de como nós éramos parceiros, sempre fomos muito parceiros, o nosso relacionamento sempre foi baseado nisso, da parceria, de estar junto, de fazermos evangelismo juntos, aquela coisa junto, tudo junto. Né? Nós chegamos a fundar 3 igrejas quando ainda éramos namorados ainda. Sim. E aí tudo isso começou a vir à minha mente, né? Eu falei, como que eu vou colocar, como que eu vou jogar tudo isso? Simplesmente assim, não quero mais, vou viver a minha vida e está tudo certo. Aí você fez a carta. E aí eu comecei a escrever. Coloquei tudo ali naquele papel. Tudo do seu desejo de continuar? Do meu desejo, da nossa vida, do que nós tínhamos vivido, do que nós tínhamos construído. Tudo que veio à memória foi escrevendo. Do que nós tínhamos pensado para o nosso futuro, do nosso desejo de termos filho, que isso a gente queria demais, mas a gente estava se preparando para aquilo, inclusive, né? É como se em 2007 você estivesse escrevendo o que está acontecendo em 2016. Exatamente. Foi exatamente isso. E aí, às 6 horas da manhã, eu terminei essa carta.
Quando o sol surgiu, aí eu comecei a chorar. Falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por ter me revelado tudo isso, por ter me ajudado até aqui. E eu sei que o Senhor vai começar a fazer o milagre hoje. Corri para o quarto e eu acordei. Eu falei assim, a gente precisa conversar. E agora? Super forte, mas só Deus sabe como eu estava por dentro, né? Uhum. E ele acordou assim, meio atordoado, o que é que está acontecendo, o que foi? Eu falei, não, eu não dormi. E eu conversei com Deus e eu queria que você escutasse, só me escutasse. Depois que eu terminar de falar, depois que você ler essa carta, você pode falar o que você quiser. Mas agora você só vai me escutar. E eu entreguei a carta para ele. E ele começou a ler a carta e eu percebi que ele começou a ficar inquieto. Ele olhava para mim, ele olhava para a carta, ele olhava para mim, ele olhava para a carta. E começou a ficar incomodado com aquilo. Terminou de ler a carta, eu falei o que precisava falar para ele naquele momento, abri meu coração, e ele só olhava para mim e não dizia uma palavra. Pela primeira vez eu vi o Dr. Luigi desabando, desmoronando aos poucos. E ele respirou fundo, balançou a cabeça, disse, tudo bem, só falou isso. Tudo bem. Tudo bem. Ele levantou, se arrumou, foi para o trabalho, eu também saí. Às 11h30, mais ou menos, esse dia era o aniversário do nosso casamento. E eu estava esperando que Deus fizesse um milagre naquele dia. Às 11h30, o meu telefone toca. Era ele. Eu dizia, Senhor, é agora. Ele falou assim, se arruma, que eu vou levar você para almoçar. Deus começou a fazer o milagre. Ele não sabia da minha oração. Sabe o que tinha mudado? Sabe o que tinha mudado para mim? Nada. Absolutamente nada. Naquele momento, eu li a carta e fui conversar com o pastor. Falei, pastor, é o seguinte, tem que ser rápido. Olha aqui, ó, olha a situação. Eu não vou fazer a Ana Karina sofrer. Tem que ser rápido. E aí fui falar com esse amigo meu, olha aqui a situação, ó. Não dá, cara. Na verdade, ele achava que nada tinha mudado. Sim, mas sim. Deus já estava operando. E eu falei, ó, tem que mudar. E o pastor falou, pois é, Luigi, então chegou a hora da gente realmente ter uma conversa definitiva. Realmente, nós temos que ter uma conversa definitiva. E é o seguinte, eu vou te dizer agora a verdade. E veja, sei que você é um ancião. E na condição de ancião, você tem me obedecido em todos os meus desafios. Então eu quero dizer para você o seguinte, você não vai mais se divorciar. Eu disse, como assim, pastor? Você não vai mais se divorciar. Eu já tive uma oração com Deus. E é o seguinte, e eu estou autorizado por Deus, como ministro do Evangelho, a dizer para você o seguinte, a partir de hoje, se você for infeliz, a culpa é de Deus. A partir de hoje, eu e Deus estamos dizendo para você aqui, você pode continuar com a Ana Karina, e se você sofrer, lá no último minuto da sua vida, você vai dizer assim, ó, Senhor, está vendo o que eu passei? Está vendo o que eu sofri? A culpa é sua. Você está autorizado por mim e por Deus, primeiro, a continuar o seu divórcio. E depois, você está autorizado a transferir toda a culpa disso para mim e para Deus. Eu estou disposto a assumir a culpa com vocês. Depois dessa conversa dele com o pastor ligou para mim. Ele falou assim, querida, como é que você está? Eu falei, tudo bem, pastor. Ele falou assim, eu só queria lhe dizer uma coisa. Continue orando, porque o milagre começou a acontecer hoje. O pastor também não sabia dessa minha conversa com Deus. Eu falei, Senhor, está acontecendo. E nesse dia eu tive a certeza, né, que Deus tinha muitos e grandes planos para nós e que eu não podia simplesmente desistir facilmente. Eu precisava continuar lutando. Luigi, você disse que não mudou, não tinha mudado nada naquele dia. Eu entendi que você estava dizendo que não começou a amá-la, não começou a sentir vontade de abraçá-la. E nem da minha parte também. Nem da sua parte. Sim. Mas o que houve ali foi uma decisão. Número 1, acabou a opção do divórcio. Não existe mais essa opção. Sim. Número 2, é uma responsabilidade que eu assumo diante de Deus para investir nessa relação. Isso. Basicamente foi isso. E esse não amigo volta meu, a se amar assim. E esse amigo meu disse Não. para mim assim, você sabe, ele disse assim, ó, você não vai se divorciar, isso aí já está definido. Acabou. Né? E ele disse para mim assim, a partir de hoje,
a sua cegueira começa a diminuir. Ele disse assim, Luíde, eu tenho tanta certeza que a sua mulher, em pouco tempo, será a mulher que você mais vai desejar nesse mundo. Em pouquinho tempo. Agora. E quando foi, Luíde, que esse... o programa não pode acabar sem você contar? E você sabe que o dia em que eu decidi, Darley, disse assim, a partir de hoje, divórcio não é mais uma opção. Aham. Ela voltou a ser o objeto da minha atenção. Ela voltou a ser objeto da minha observação. Ela voltou a ser objeto da minha atenção. Ela voltou a ser dona do meu tempo. Esse foi um ponto-chave. Ela voltou a ser dona do meu tempo. Ela voltou a ser dona do meu divertimento. Ela voltou a ser dona do meu entretenimento. Ela voltou a ser dona de quem eu era. E depois, imagina, e hoje, Darley, pouco tempo depois, e hoje, quando eu olho para o que é a nossa família hoje, quando eu olho para o que a gente poderia ter perdido, quando eu olho para a certeza que eu tinha, é como se eu olhasse para um precipício e dissesse assim, eu tenho certeza que o precipício é uma coisa boa. Eu tenho certeza, mas como se dissesse assim, ó, Senhor, o Senhor é culpado de eu não pular nesse precipício. Então, o meu pacto com Deus foi não pular no precipício. E quando a gente pensa nas nossas filhas, quando a gente pensa nas nossas conquistas... Que filhas? Aquelas ali? Vem cá, Aninhas. Vem, olha as Anas aqui. As duas pérolas que Deus Olha nos aqui, presenteou. com o papai e com a mamãe. Que naquele período ainda não existiam. Era só o Não, sonho. no plano de Deus. Era só o sonho. E olha aqui a família. Elas não existiam, quer dizer, só da gente pensar em hoje, nós tínhamos tomado a decisão de não sermos a família feliz que nós somos. Nós tínhamos certeza absoluta de que a nossa família não era a vontade de Deus. Você veja até onde vai a cegueira humana. Nós tínhamos certeza absoluta, não amávamos mais, não queríamos mais. E hoje, depois das duas filhas, e hoje, depois de um pouco de tempo de maturidade, nós nos desejamos muito mais do que nos desejávamos na época do namoro, com as nossas filhas, com a nossa família, com tudo isso. Quer dizer, Hoje a gente fica quando assim eu olho pensando. quando eu olho para esse meu amigo hoje, eu só digo para ele uma coisa, e ele olha para mim e diz assim, ele simplesmente diz assim, eu não te falei? É isso. Eu não te falei? É isso. O pastor disse, você entende agora, o pastor Moisés Lidick, o pai do Daniel Lidick aqui, né, que trabalha aqui, ele disse para mim, Luíde, você está vendo? É assim com Deus. Ele não foi um pastor simplesmente, ele é o nosso pastor. Né? Sempre ele esteve junto com a gente, nos apoiando, nos incentivando. E ele é um exemplo, né? A família dele é um exemplo. E eu brinco sempre com a Messia e falei assim, Messia, estou na sua cola. Estou na sua cola. Como foi importante, Darleide, acreditar, primeiro, na unção do pastor que fez um casamento, na unção do voto feito perante Deus, né? E no respeito pela vontade de Deus. Pelo respeito pela vontade de Deus. Quando eu não queria, quando eu tive certeza que não era o melhor para mim, quando eu tinha certeza absoluta de que aquilo não era o meu desejo, eu respeitei a vontade de Deus, eu aceitei a orientação da igreja e eu aceitei a dedicação de um amigo que tinha vivido aquele testemunho e contribuiu. Por isso que quando você falou comigo na possibilidade de contar a história aqui, a gente sabe que isso é uma exposição, né? A gente tem noção da exposição, mas o que aquele meu amigo se expôs por mim, eu me senti na responsabilidade, como tenho ajudado vários amigos meus, vários casais de amigos meus, a contar essa história e ver quantas pessoas cegas, nesse momento, nos assistindo, podem haver. Eu quero só dizer para vocês, você que está aí assistindo, não abra mão do futuro que Deus desenhou para você. Não abra mão do futuro que Deus desenhou para você, para sua esposa e para sua família. E você, Ana, o que diz? O que eu posso dizer é que vale a pena, lute, persevere em oração, porque Deus tem muitos e grandes planos para você, para a sua família. Ele tem bênçãos incontáveis. E assim como eu decidi, né, com a ajuda, lógico, do Espírito Santo, porque nós somos pecadores, somos falhos, mas eu decidi que eu construiria uma nova história, que o meu passado não importava mais e que eu semearia a bênção. Amém.
Lindo, lindo. Eu ficaria mais horas ouvindo vocês para nós aplicarmos ainda mais cada detalhe dessa história. Mas por hoje, muito obrigada. Obrigada pela sua fala tão espontânea, tão rica. Doutor Luigi, muito obrigada da mesma maneira. Essas filhas lindas, as 3 Anas do Luigi, né? Lindas, que Deus abençoe Eu a agradeço, vocês. Dalede, fica só uma mensagem. Só tem um jeito de um casamento dar certo. Divórcio e separação não é uma opção. O que Deus uniu, não separe o homem. Amém. Amém. Amados, obrigada pela companhia. Guarde essas palavras, pense a respeito. Seu casamento está em risco, vocês estão decididos, não há mais amor. Tem um lugar onde nós podemos ir buscar e Ele entrega amor gratuitamente, aos baldes, aos montes. Vai ao Senhor. Até a semana que vem.